Boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais uma quarta-feira de atividade doutrinária da SER. Nessa noite excepcionalmente quente de Curitiba, né? Há quanto tempo não reclamávamos do calor, né? Está ótimo. Vamos aproveitar esse momento de recolhimento, embalados pela música. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, expressando a nossa gratidão pela oportunidade que temos de, reunidos em seu nome, buscar nesse ambiente, nesta casa, o clima de que necessitamos para nos acalmar, vencer as nossas dificuldades, meditarmos um pouco mais, enfim, darmos um basta nas atribulações do dia a dia e voltarmos o nosso pensamento para a página da noite, para a mensagem cristã que será trazida, tentando reunir as condições de que necessitamos para o enfrentamento dos dias que virão e das nossas dificuldades pessoais. Rogamos ao querido amigo a sua assistência através de seus mensageiros, para que sejamos todos atendidos, nossa Adriana possa ser inspirada e cada um de nós possa receber assistência para absorver os ensinamentos que a doutrina nos traz. Que Jesus estenda seu manto de paz e de amor sobre a nossa instituição, seus diretores, seus trabalhadores, seus frequentadores, e que a sua imensa paz permaneça acobertando as nossas atividades, o nosso trabalho, os nossos dias. Que assim seja. A palestra da noite está a cargo da nossa querida Adriana Martins. A Adriana já está em Curitiba, ela que vem do Rio de Janeiro há alguns anos, trabalhadora durante todo esse tempo da nossa casa, frequentadora assídua, que sempre dá sua colaboração, principalmente na área doutrinária, com suas palestras de profundidade doutrinária e de muito bom ânimo, de muito estímulo ao otimismo e à fé. Com muita alegria, eu anuncio Adriana Martins. Muito bem. Muito boa noite a todos e a todas. Todos e todas. Muita alegria estarmos aqui, vendo rostinhos tão queridos nossos, né? Nossos amigos, nossas amigas de muitas jornadas. Hoje, então, a proposta da nossa pauta, do nosso tema, é algo que vai nos instigar bastante. Como reconhecer o verdadeiro espírita? Será que pelo traje? Será que pela fisionomia assim, séria ou muito alegre? Será que como reconhecer o verdadeiro espírita? E essa é uma pergunta que muito nos inquieta, no sentido de que, será que poderemos perguntar como reconhecer o verdadeiro espírita ou como reconhecer o verdadeiro cristão? Será que dá para trabalhar esses dois significados? Porque, afinal de contas, o espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, quem vai nos responder essa pergunta muito inquietante, novamente eu repito essa expressão, essa inquietude, é o nosso Mestre Jesus. Então, numa passagem do Evangelho, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação e não há mesmo, um doutor da lei pergunta ao Mestre:
como conquistar a vida eterna. E aí Jesus, então, sabendo que estava sendo, provocado, ele fala, qual é o mandamento? Que a lei vai nos dizer? Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E Jesus então diz para ele, tu bem sabe das coisas, falastes bem. Mas o doutor da lei ainda continua para provocar Jesus e pergunta, mas peraí, amar o próximo como a si mesmo? Quem é o meu próximo? Quem é o nosso próximo, gente? Quem será? Nosso vizinho, que às vezes toca o interfone reclamando do barulho? Alguém que está no trânsito, que buzina, abre o vidro, diz vários impropérios para nós? Alguém da nossa casa, que nos provoca, que é desafiante os relacionamentos? Quem é o nosso próximo? E então Jesus deixa para nós o legado da parábola do bom samaritano. Então Jesus começa comentando, explicando para nós o significado dessa passagem do Evangelho tão significativa para nós. Então começa a história na seguinte maneira. Um homem que estava a caminho de Jerusalém para Jericó sofreu muitas violações. Os ladrões o machucaram, deixaram-o quase morto na beira do caminho, levaram todos os seus pertences, ou seja, o feriram bastante. Logo em seguida, passa o levita por aquele caminho. O levita olha, pensa e segue o seu prumo. Não é comigo, não tem nada a ver comigo. E passa e deixa quase moribundo, ali no meio da estrada, todo ensanguentado. Logo em seguida passa o sacerdote, o homem que se inspira, na religiosidade. Da mesma forma, olha aquele homem caído, estendido no chão e pergunta, não tem nada a ver comigo, não é meu parente, não é ninguém que eu conheço, alguém vai fazer isso. E passa adiante. Até que, por fim, passa o samaritano. E que na época de Jesus, o samaritano era uma situação, o povo ali, que convivia naquela situação, naquela circunscrição ali, eles eram um pouquinho discriminados, porque era um povo que não acreditava muito em nada, sabe aquela coisa de tá aqui, não tá quente nem tá frio, uma coisa assim que eles não tinham muita importância na ordem do dia. O levita era muito importante, o sacerdote nem se fala. Mas foi o samaritano, aquelezinho que ninguém dava bola, que parou, acudiu, limpou as feridas, o colocou no seu burrico, o levou até uma hospedaria, deixou uma quantia, uma boa quantia, e inclusive fez a seguinte observação: cuide bem deste homem. Sabe o nome dele? Não faço ideia. Você o conhece? Não. Ele não é sua família? Também não. Aí você quer que eu cuide dele? Quero. E eu vou lhe pagar por isso. Cuide bem dele. Porque quando eu voltar, eu venho então aqui acertar, se for o caso, mais alguma coisa. E ele se foi. Qual a lição que nós podemos tirar disso aí? Quem então é o nosso próximo? Se nós hoje aqui, nesse ambiente delicioso, como disse o Joaquim aqui, é um lugar que a gente vai relaxar, que a gente vai aurir forças da espiritualidade, de um dia atribulado, de situações complicadas que nós enfrentamos aí fora. Então a gente vem à nossa casa, à nossa ser, e a gente se beneficia com os fluidos aqui presentes, com os amigos espirituais, Aproveitam esse momento de conexão para poder propiciar a ajuda necessária que muitas vezes nós a bloqueamos pelas nossas inquietações, pelos nossos dramas íntimos que ficamos impossibilitados de fazer.
E quando a gente chega aqui, a gente se conecta com a espiritualidade maior. E se nós, então, imaginássemos que estivéssemos na estrada de Jerusalém para Jericó e que encontrássemos uma pessoa ferida, acidentada. Não precisa me responder, claro. Isso é uma questão que cada um tem que dar conta, né? Jesus já dizia, cada um vai dar conta da sua administração. O que nós faríamos? Nós pararíamos para ajudar? Ou a gente olharia e falar, não é da minha família, não conheço, posso ser assaltada também, vou embora, alguém vem e alguém me ajuda. Então, as parábolas de Jesus, aliás, todo o manancial do Evangelho, ele é mais atual e contemporâneo do que nunca. Nós vivenciamos situações hoje que há mais de 2000 anos Jesus já nos alertava. E é esse convite que a gente propõe hoje, a pauta da nossa conversa hoje, é o reconhecimento do verdadeiro espírita por uma lógica. Quando no próprio Evangelho, no capítulo 15, vem dizendo que fora da caridade não há salvação. E é um termo assim que a gente, no início, a gente fala salvação, parece uma coisa assim, né? Vamos ser bonzinho para a gente salvar a nossa alma aí, porque espírito é assim, né? A gente quer ir direto para o nosso lar. Nosso lar já tá bom para nós, né? A gente vai lá, vai reencontrar com as pessoas amigas, a gente vai continuar fazendo o que a gente gosta. Eu já contei aqui para vocês uma certa feita que o meu avôzinho, né, que nasceu no mesmo dia que eu, ou melhor, eu nasci no mesmo dia que ele, 4 de outubro, e ele me chamava assim, meu apelido na família é 4 de outubro, porque eu tinha muitas peculiaridades como ele. E ele era flautista, e ele se preocupava quando ele partisse dessa, que ele queria que fosse para melhor. Eu tenho certeza, ou quase certeza que ele foi, né? E ele falou assim, mas minha filha, o que eu vou fazer lá? Sim, a minha flauta. Eu falei, vô, quem disse que você vai ficar sem sua flauta? Você vai continuar tocando, você vai continuar fazendo as mesmas coisas. Mas o bom é quando a gente faz coisa boa. Quando a gente não faz coisa boa, a gente não quer continuar fazendo. Então, é essa a oportunidade que nós, nesta encarnação, temos para nos reconhecermos como espíritas, porque reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Então, essa é a grande charada, essa é a cereja do bolo. Não é que um dia para o outro a gente vai ficar bonzinho, vai até enxergar uma aurela. Olha lá, Adriana, tá uma aurela, as asinhas estão vindo, olha lá que beleza. Vai lá para tocar harpa. Eu já também falei isso com vocês já uma vez, vou falar de novo. Se o céu é isso, eu não quero ir não. Imagina que coisa assim monótona, você ficar tocando harpa e comendo uva a vida inteira. Não dá, né, gente? Então, nós espíritas sabemos que isto não irá acontecer. Por isso que a verdade liberta. A verdade o libertará. Então, é essa chama que devemos acender em nós, em nossos corações, para nos fazermos, de preferência, todos os dias, a nossa consciência. Como nós vamos nos reconhecer como verdadeiros espíritas? Lendo o Livro dos Espíritos já é um bom começo. A gente começar a se informar, a gente estudar, saber o que vai acontecer, saber para onde que a gente vai, o que a gente está fazendo aqui, qual é a minha função hoje aqui na Terra. Isso é bem importante, isso é legal, ótimo. Tem até alguns companheiros que decoram o Livro dos Espíritos. Olha, pergunta 886, que a gente vai falar daqui a pouco, vai perguntar, sabe, sobre o que é a caridade, como entendia Jesus. Olha que beleza, decorou a questão do Livro dos Espíritos. Mas aí tem aquele refrão, aquele ditado popular que faça o que eu digo, mas será que faça o que eu faço? Olha lá. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, o verdadeiro espírita é aquele que conhece, é aquele que estuda, mas, acima de tudo, é aquele que, dou-lhe uma, dou-lhe duas, pratica a lei de amor e de caridade. Por isso que Jesus falava, o primeiro mandamento, o doutor da lei até respondeu bem afiadinho, amar a Deus sobre todas as coisas. Perceber que quando Kardec pergunta, ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus.
Jesus que trouxe uma emoção quando ele chama de Pai. Perdoa-lhes, quando ele estava na cruz, sendo crucificado. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando ele tem aquela conexão com o Pai, Criador, causa primária de todas as coisas. E a doutrina espírita vem explicar para nós, no Livro dos Espíritos, na Gênese, no Evangelho, que Deus, nosso Pai, é um dos princípios basilares da doutrina espírita. Mas não ficamos só aí, não, né? Não ficamos só aí, não. Então, vem dizendo que, quando Jesus fala, cada um vai dar conta da sua administração. Eu até posso crescer pensando no outro, né? Não há amor maior que mãe e pai para os filhos, não há amor maior. Para neto dizem então que é algo assim inimaginável. É só conversar com a Dora, com a Joana, com o Péricles, que a gente já vai ver. Amor de avó e de avô, amor de pai e de mãe é algo imensurável. Mas a gente pode fazer algo e transferir os valores morais para aqueles que a gente mais ama nessa vida? Não dá, né? Não dá para colocar na caixinha e entregar para o outro, porque a evolução é individual e intransferível. Mas o que a gente pode fazer? É missão pai e mãe aqui na Terra? Temos uma missão, Julião? Puxa, temos. Não chegamos a ser missionários. Vamos ser um dia vamos, né? Porque a gente está a caminho, a gente só evolui. A gente não retrocede, o espírito não volta, né? A gente pode dar uma estagnada rapidamente, aí vem a dor, toque, 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 ei, estou aqui, vamos embora, vamos crescer, vamos caminhar. Mas a gente não retrocede, a gente sempre vai caminhar para frente e para o alto. Já dizia um companheiro nosso, Norberto, quando nós frequentávamos a juventude, isso tem muitos anos, deixa isso para lá, quando nós éramos jovens na Mocidade Espírita de Niterói. Então tinha um companheiro nosso, chamado Norberto, que hoje, coincidentemente, eu lembrei muito do nosso amigo Norberto, porque eu canto só no banheiro, tá, gente? Podem ficar tranquilos. Eu canto muito, adoro cantar. E eu canto as músicas do Norberto quando eu quero chegar numa conexão mais interessante com a espiritualidade. E eu vejo o Norberto perto de mim, quando ele, com o seu violão, ele criava várias músicas para as crianças, para os jovens, para os doentes, para os necessitados, e ele ia naquela alegria com o violão, e ele sempre dizia para a gente, o progresso não dá salto, mas a gente tem que estar sempre com lema, ele dizia, tem que estar sempre com lema, para a frente e para o alto. Nada pode nos deter, porque a evolução, ela é e vai acontecer, de forma, mesmo a gente querendo ou não, ela vai acontecer, é a lei natural. Porque nós fomos criados, né, para sermos felizes. Não estamos aqui para sofrer, não, gente. Quanto mais eu sofro, mais eu vou chegar perto. Não é isso que Deus quer para a gente, não. A gente quer ser feliz e Deus também quer que a gente seja feliz. Mas o que vai impactar isso? A questão consciencial. Por isso que vem de novo a pergunta, e eu vou fazer de vez em quando, tá? Vocês me perdoem a insistência. Como que vamos nos reconhecer como verdadeiros espíritas? Então, quando Jesus foi fazer o convite para os seus discípulos, ele foi para o mar da Galileia e lá encontrou alguns pescadores, né, jogando as suas redes para pegar os peixes e alimentar a sua família. E Jesus, então, com a sua doçura, com a sua mansuetude, pergunta: homens, vocês querem ser pescadores de alma? E eles aceitaram o convite e seguiram Jesus para instalar aqui na terra o Evangelho de luz. E com Pedro e com Paulo foi estruturado então a Casa do Caminho, e que vai dar origem então a todo um processo de reconstrução, de transformação social àquela época. E a gente vê que quando Jesus fala, né, os discípulos, os meus discípulos, serão conhecidos por muito se amarem, a gente então traz isso agora para a doutrina espírita, que para nós, numa terceira revelação, é o Consolador prometido. Porque Jesus não ia deixar-nos órfãos. Os discípulos ficaram com medo, no final da trajetória, Jesus já chegando na despedida, ele prometeu o Consolador prometido.
para os seus bem-amados. E ele cumpriu a sua promessa, quando se instalou aqui a codificação espírita. E a gente percebe que a primeira revelação, com o mosaísmo, teve uma personificação. Segunda revelação, cristianismo, né? Demarcado pelo amor incondicional a toda a humanidade. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E a terceira revelação, com o Consolador prometido, que estará em nós, estará conosco para a eternidade. Então, são aquelas situações em que temos que reconhecer que estamos nessa caminhada, estamos nessa trajetória, mas muito ainda há o que fazer. Nós, então, trabalhamos com vocês no Evangelho, capítulo 15, mas não podíamos deixar de fora o dos Espíritos, né? E o dos Espíritos é aqui, como eu digo, né, é o manual, né? É o manual, nosso manual, nossa rota, nosso roteiro. Então, tá tudo ali, o que a gente quer tá tudo ali. E tem lá no capítulo 11, quando inaugura-se a lei de justiça, amor e caridade. Então, tá lá no capítulo 11, a lei de justiça, amor e caridade. Aí Kardec vem perguntando o que é justiça, o que é, o que não é, até que chegamos naquele ponto da questão 886, muito conhecida. Eu sempre vou trazer essa questão aqui, me perdoe. Mas Adriana, toda palestra que você faz, você tem que falar dessa questão? Tenho. Eu tenho que falar essa questão, porque é muito importante. A 886. E os espíritos perguntam, o que se entende por caridade? Mas ele não pergunta só o que é caridade. Ele pergunta o que é caridade como entendia Jesus. E aí que a gente vai com aquela história do BIP, e hoje eu quero trazer um pouco mais detalhado esse BIP para vocês. Então ele começa trabalhando com essa situação do B de benevolência. Benevolência para com todos. O que significaria, então, benevolência como uma das características da caridade? Benevolência é uma empatia, é usar a bondade. Afinal de contas, fazer o bem faz bem. Ter empatia, se colocar no lugar do outro. Então, nós tivemos uma situação, uma história, em que uma mãe, não vou dizer perdeu, porque a gente não perde nada daquilo que não é nosso, a gente não tem posse de nada, né? A gente fala, perdi a minha filha, não perdi não. Né? Ela se foi, chegou a hora dela, né? Mas a criança, ela faleceu em tenridade, 8 anos de idade. E essa mãe ficou realmente com o coração estraçalhado, né? Uma dor que apertava tanto o seu peito que tinha horas que ela achava que ela ia, né, ter um troço. Muito triste, muito desgostosa, entrou numa depressão e ela procurou vários médicos, procurou várias situações e nada dava certo. Até que o conselho de uma amiga, ela procurou um especialista, né, com essa questão de depressão e tal. E ela então em consulta com ele falou, olha, eu não vou te dar nenhum medicamento, mas eu vou te passar uma receita. Uma receita? Não é remédio, não é remédio. Mas eu vou te passar uma receita. Se você fizer isso, você depois volta aqui que eu tenho quase certeza que você ficará curado. Ela falou, bom, né? Não já tem, já fui a tantos lugares, nada resolveu. Farei isso. E ela então pega a receita. Quando ela olha, tem um endereço. Assim, nossa, que coisa estranha. Não sei não, hein? Esse médico aí, sei não. Mas não, eu já tenho, eu vou. E foi no endereço lá que estava na receita. Quando ela chegou no endereço, ela viu uma casa muito simples, muitas crianças correndo no quintal, um jardim bonito. E ela chega lá e ela fala, olha, eu estou com esse endereço aqui, mas eu não sei bem o que eu vim fazer aqui. Aí a pessoa, né, que tomava conta daquele lugar, a acolheu, a levou, né, para conhecer o local que o médico tinha indicado para ela e disse assim, olha, nós estamos precisando muito de ajuda. Nós estamos aqui numa situação de filantropia, né? Nós não contamos com a ajuda efetiva do governo, nós estamos precisando de mão de obra que venha aqui nos ajudar pelo simples fato de querer ajudar. A bondade pelo simples fato de ser bom.
E se você puder, tiver tempo ela é o que mais tinha, né? Mais ela tinha. Você poderia estar aqui nos ajudando. Bom, ela topou, né? Mas assim, sabe aquela coisa de eu topo meio assim? Eu vou então. E ela combinou ao início 3 vezes por semana, ao final ela já estava indo de domingo a domingo, todos os dias. E as crianças começaram a ter a empatia com ela, trocar as emoções, trocar a energia. E nessa troca de energia, algumas delas chamavam-a de tia, mas outras começaram a chamá-la de mãe. Ô mãe, você pode ficar mais tempo comigo? Ô mãe, você pode? E de repente, quando ela viu, ela estava com 32 filhos do coração. E ela, depois de um tempo, voltou naquele médico. Ela tinha prometido que ia voltar. Voltou com outro jeito. Voltou bem, corada, animada, alegre. O médico olhou para ela e falou: você está bem? Eu estou ótima. Que bom! Então você seguiu realmente o receituário? Segui, doutor. Fora da caridade, não há salvação. Então a gente percebe que essa salvação não é salvar aquela coisa, eu quero ficar bem no plano espiritual, todo mundo quer. Mas essa salvação é salvar as agruras do coração. É desatar as algemas de um passado que a gente pode sentir ou não, mas que nos incomoda. É trabalhar com valores que nós temos alguma resistência. E aí, continuando, então, o significado da caridade segundo Jesus. Ele fala, então, dessa indulgência para todos e ele fala da benevolência, que é o bem para com a sociedade. Quando ele trabalha essa indulgência, ele trabalha no sentido de resignação, de resiliência. Então, a indulgência, eu sou indulgente, eu posso ser resiliente com os equívocos do outro. Aí a gente vai contar outra situação. Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, está sempre conosco. E esse caso eu acho que todo mundo deve conhecer. Se não todos, a maioria. O casal chegou lá brigando, quase se estapeando, e falando impropérios, ofensas. Chico, não aguento mais esse homem é terrível. Olha, ele não lembra do meu aniversário, ele nem lava a louça em casa. Olha lá, gente, olha. Ele nem lava a louça, ele é terrível. Mas Chico, ela também não colabora, porque ela fala muito nos meus ouvidos, ela ronca, Chico, e isso, aquela coisa, toda lavando a roupa suja, tudo. E o Chico, naquela calma, fala assim, não, vamos nos acalmar, vamos ter indulgência com os equívocos alheios. Vamos então trabalhar essa resiliência de se colocar no lugar do outro. Porque a gente não muda ninguém, pessoal, né? A gente acha que muda, mas não, ninguém muda ninguém, não. A mudança, ela é intransferível, ela é individual, a gente pode ajudar, mas a gente não muda, a pessoa só muda quando quer. Então o Chico propôs a eles assim, olha, vamos fazer o seguinte, vocês se gostam? Eu gosto. Mas vocês brigam? Briga porque não dá. Aí começou. Então calma. Vamos, respira. Respira, rosa, e sopra a vela. Assim que a gente faz. Respirando. Toda vez que vocês tiverem vontade de retornar a violência, a agressão, seja ela verbal, mental, que a gente acha que ficando quieto resolve, às vezes. Mas e o pensamento? Eu tô quieto, mas tô pensando, tomara que ela leve um tropeção e se esborrache no chão. Não falei nada, mas eu pensei. Olha aí, pensamento é vida, diz Emmanuel, pensamento é vida. O pensamento cria forma. Então, se a gente pensar todo dia em alguma coisa, daqui a pouquinho, vocês podem ver. Tô pensando naquela pessoa, de repente o telefone toca. É a pessoa. Falei, nossa, que coincidência, eu tava pensando em você. Olha lá. Então, o pensamento é vida. São fluidos magnéticos que a gente joga para cá e recebe para lá. Então, dentro dessa situação, Chico, né,
sábio, né? Sábio. Vamos usar a indulgência para os equívocos do outro. Toda vez que você tiver vontade de, né, de retornar aquela ofensa, aquela situação, encha a boca d'água. Se não tiver água por perto, pode só ficar com a boca calada, já tá bom. Morde um pouquinho a língua. Fica quieto. Você fique quieto, silêncio. Intimamente pode ser que não, ainda não, mas já é um bom começo. E assim eles foram treinando. Diz eles depois que quando retornaram, 6 meses durou. No início colocava água na boca, já cuspia. Não aguento, porque eu perdi a paciência. Aí Chico falou, você perdeu. Quem tem não perde. Então se você perdeu a paciência, é sinal que você nunca teve. Então quem tem paciência não vai perder a paciência. Então dentro dessa reconstrução, a gente precisa muitas vezes silenciar não só a língua, quanto o pensamento. Então toda vez que a gente pensar, né, de forma equivocada, querendo fazer uma represália, a gente pensa em outra coisa, coloca outra situação em seu lugar. E foi assim que também o Chico colaborou com um companheiro que tinha uma inimizade muito grande na casa espírita. E tudo que ele fazia, nada estava bom. Ele recebia críticas, era algo assim complicado, ele já estava a ponto de abandonar a tarefa. E o Chico então o aconselhou, né? Falou assim, a tarefa é muito mais grandiosa do que as picuinhas do dia a dia. Então você vai fazer o seguinte, toda noite, antes de você dormir, você vai imaginar você oferecendo algo que você acha bacana. Seja uma rosa, seja algum presente, seja um abraço. No início vai ter esse difícil, você vai sentir aquela animosidade, mas depois, com o tempo, você vai conseguir. Chico, não é difícil. Ele olha pra mim, nem olha, eu sinto a vibração dele. Eu não sou médium não, mas eu sinto a vibração dele. Então você vai fazer isso. E ele fez. Tempos depois, eles estavam se abraçando e se tornaram melhores amigos. Então, às vezes a gente acha que eu não tenho inimigo, hein, gente? Não tenho não. Mas e as animosidades que às vezes surgem do nada? Nossa, ele tá me olhando feio, ele não vai com a minha cara, mas eu também já não vou com ele. Não levo desaforo para casa. E assim a gente vai passando pela vida sem perceber que estamos levando na nossa mala emocional sentimentos que são totalmente desnecessários. Quantas vezes nós nos aborrecemos, nós saímos do nosso equilíbrio a troco do nada. E se a gente parasse, ficasse em silêncio íntimo, esperasse aquilo passar, para depois a gente pensar, nossa, olha que bobagem, eu me aborreci por tão pouco. A vida é tão maior do que isso. Então, o silêncio íntimo também é possível quando nós empreendemos a vontade de nos reconhecermos como verdadeiros espíritas. De novo, eu vou repetir. Deus não nos pede espetáculos de santidade. Não. Mas a única coisa que nós precisamos ter a tomada de decisão é nos transformarmos intimamente para domar as nossas imperfeições, os nossos equívocos. Adriana, eu nem tenho equívocos, que bom. Mas então continue assim e vai pensando que se tiver, a gente já tem ali a preparação para a lição de contornarmos os nossos equívocos. E por último, o BIP, né? Então eu tenho aí a benevolência, B de benevolência, para com todos, sendo da família ou não. Olha lá o samaritano, ele ajudou sem nem ao menos saber o nome da pessoa, ajudar a quem precisar, não importa quem. Essa situação da indulgência, de nós termos empatia pelo outro, de reconhecermos no outro que nós também temos as nossas mazelas, que se o outro nos fere, ele não estava num bom momento, como nós também ferimos o outro, às vezes até sem perceber. E por último, o perdão. Esse daí, perdão. Aí Jesus nos recomenda, não é perdoar uma vezinha só não. Quantas vezes Jesus recomendou? Quem lembra? 70 vezes 7. Eu sou péssima em matemática, mas quando que dá essa conta, gente? Os matemáticos em plantão. 7 vezes 70, quanto que dá?
É por aí. Esperto. Por aí, então, né? Já que ninguém respondeu, então você, então tá tudo certo. 400 e pouco. Gente, perdoa uma vez. Tô brincando, né, gente? É só pra gente poder refletir. Perdoa uma vez, perdoa duas. Vocês acreditam que quando você consegue perdoar mais de 400 vezes, aquilo já se tornou ok para você? Você está perdoando e nem sabe que foi ofendido. Quando você cria o hábito do perdão, quando você percebe que levar o lixo emocional da violência, da cupidez, do orgulho, do egoísmo para casa, você está fazendo mal a você mesmo. Então, quando você cria o hábito de perdoar, Jesus dizia 70 vezes, não uma vez só. Ah, perdoei, agora não perdoo mais, hein? Não adianta, agora já... Não, é perdoar mais. E cada uma das pessoas, né? Fazer um perdão assim geral, eu perdoo todo mundo, você entendeu? Não. Então, se aquela pessoa te ofendeu quase 400 vezes, sei lá, eu, conta, você já pegou o ritmo. No livro Educando os Sentimentos, de Jansen de Mello, ele conta-nos uma história de um trabalhador espírita que ele fez um projeto de vida para ser melhor, que ele queria ser reconhecido como um verdadeiro espírita. E ele então começou a eclodir a mediunidade e o pessoal então convidou para participar dos estudos mediúnicos e ele ficou um pouco apavorado. Meu Deus, eu tenho que dar uma melhorada aqui, eu tenho que dar uma repaginada íntima. Como é que eu vou participar de reunião mediúnica? Vem um espírito lá e fala, você, eu te vi, você estava fazendo... Então, eu não posso, tem que melhorar antes de eu começar a participar da atividade. Será que a gente precisa, então, criar aquela santidade para começar a tarefa? Não. André Luiz já dizia, quando o trabalhador está pronto, o trabalho vai aparecer. Se aparecer o trabalho, é sinal que ele precisava trabalhar. E ele vai se modificando no trabalho. Não há método mais eficaz do que você se transformar trabalhando. E é essa que é a verdadeira caridade. Então ele se propôs, ele topou a parada, mas ele falou, não, mas eu tenho que dar uma ajeitada aqui na minha vida. Eu, então, sou muito impaciente, eu estou um pouco preocupado de assumir a tarefa, até que o espírito protetor chegou até ele e falou, rapaz, como se fosse assim, tô mentindo. Tem muita coisa para a gente melhorar, né? Muita coisa. A estrada é grande, o caminho é longo. Então faz o seguinte, para você ficar um pouco mais calmo no seu coração, escolha uma virtude. Escolha uma. Aí ele escolha uma virtude. Tem várias, né? Nós temos várias virtudes, né? Escolha uma. E aí você vai começar a trabalhar e cumprir a sua tarefa, vai fazer o dever de casa. E ele fez isso. Então, ele escolheu a bondade. Então, tudo que ele focalizava da bondade, ele então procurava fazer. Logicamente, no início ele sentiu alguma resistência, mas ele chegou até lá. E quando ele percebeu, aquilo passou a ser um hábito para ele. É o hábito de ser bom. Então, toda vez que ele ia reclamar de alguma coisa, opa, a pessoa bondosa não fica reclamando toda hora, vou ficar quieto. A pessoa bondosa vai ajudar aquele que está precisando. E assim ele foi conquistando a sua elevação moral. Então são valores que nós então vamos conquistando e que ninguém vai tirar de nós. Por isso que quando a gente fala, perdi a paciência, sinal que nunca teve. Então está na hora da gente conquistar, né? Então a gente verifica o que a gente está precisando recompor na nossa vida moral com relação às virtudes. E é no Livro dos Espíritos que vem falar das virtudes, que o próximo capítulo, capítulo 12, vem falando da perfeição moral. E os Espíritos perguntam na questão 893, qual é a mais meritória de todas as virtudes? Alguém aqui arrisca um palpite? Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Que virtudes tem muitas, né? Qual é a mais meritória? O que vocês acham? Como? Perfeito. Nem falei o script para ela, hein? Olha lá, hein? A caridade. Então, a própria espiritualidade, né, vem dizendo que é a caridade.
Sem a caridade, fora dela, não há salvação para nós nos reconhecermos como verdadeiros espíritas. Então, a caridade é a mais excelente de todas as virtudes, já dizia Paulo de Tarso. A mais excelente de todas as virtudes. E ao oposto da caridade, que eu nem vou me fixar muito no oposto da caridade. Vocês podem imaginar o que é o oposto da caridade? Egoísmo, perfeito, o egoísmo é a chaga moral da humanidade. Egoísmo, a pessoa só pensa em si, o outro aqui, ó, cada um segue o teu caminho, eu vou seguir o meu. Egoísmo, só olha para si, só os problemas dele que importam, dos outros não. Cada um com seus problemas. E a pessoa que levanta a bandeira, né, dos sentimentos egoístas, também ao lado, bem coladinho, anda também com o egoísmo, começa com o orgulho. Orgulho. Então, dentro de todas essas lições que o Evangelho nos traz, com muitos significados, nós agora começamos a entender por que Jesus nos recomendava, fora da caridade não há salvação. Porque é essa reconstrução, dessa transformação moral que temos que fazer, né, diariamente. Não é só um dia, não. Um dia ou outro, não. Temos que fazer diariamente. E ele, então, trabalha com essa situação da caridade, que agora, finalizando, eu vou pedir a permissão de vocês para ler um trechinho do Evangelho, que eu não conseguiria, né, expressar tão bem quanto essa mensagem que é trazida para nós com Paulo, né? Paulo de Tarso, que foi um dos exemplos ícones do Evangelho, que teve a sua transformação na estrada de Damasco, né? Quando ia perseguir os seguidores de Jesus, e que ao encontro com o Mestre, naquela luminosidade que chega a cegá-lo, ele cai do cavalo e só encontra aquela luz, e ele, então, naquele momento, ele percebe que algo havia acontecido. A tal ponto que ele pergunta para aquela energia: o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Então, nós podemos fazer essa pergunta também, né? Reconhecendo-nos como verdadeiro espírita, perguntar para a nossa consciência: o que quer que eu faça, Jesus? Então, a gente já escuta, né, na nossa sonoridade consciencial, o amor, né, que cobre a multidão de equívocos. Então, discípulos, vocês, todos nós, seremos conhecidos como verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas, que o espiritismo é o cristianismo redivivo, por muito nos amado. Então, fica aqui a mensagem final: necessidade da caridade segundo Paulo. Então ele começa assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver a caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar as montanhas, se não tiver a caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser alimentado, e mesmo assim, se eu não tivesse a caridade, tudo isso de nada me serviria. Por isso, a caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma,
não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Que a paz do nosso Senhor Jesus fique conosco, hoje, agora e sempre. Agradecemos a Adriana pela mensagem que nos trouxe, pela sempre oportuna mensagem em torno da caridade. Como ela deixou muito claro, é a mais importante das virtudes e, sem dúvida, essencial se nós quisermos dar um passo adiante na jornada que nos submetemos. Obrigado, Adriana. Nós vamos encerrar essa primeira parte dos nossos trabalhos com uma prece. Em seguida, passaremos aos passes. Uma vez mais, pedimos que os que vão tomar passe, por favor, aguardem sentados. Todos serão chamados. Vamos agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade da palestra da noite, pelo tema aqui tratado, que obrigatoriamente, Senhor, levaremos conosco para as nossas reflexões, somando com as nossas experiências, oportunizando a cada um a mudança nas atitudes, nos pensamentos, observando sempre os ensinamentos do Mestre. Que possamos entender a humanidade como composta de irmãos, aqueles que o Evangelho chama de próximos, e dar a nossa atenção, dedicar o carinho, o cuidado a todos aqueles que se acercam de nós, enviar à espiritualidade a nossa súplica em benefício de todos, desde o irmão que jaz caído pelas sarjetas, até aqueles outros detentores de fortunas, mas que também carregam seus dramas. Que tenhamos todos a consciência e essa visão amplificada da necessidade de orarmos pela mudança das atitudes dos que nos dirigem e de cada um de nós, para que, ao final, tenhamos dado a nossa colaboração na construção de um mundo melhor. Rogamos ao Mestre Jesus pelos nossos familiares, pelos nossos amores, e que, mercê da sua misericórdia, a espiritualidade possa nos acompanhar no retorno aos nossos lares, e que, sob a sua proteção, permaneçamos ao longo dos nossos dias. Que assim seja, Senhor.